Fala, jovem! Thiago Matos aqui. Vamos lá desfazer alguns commits. Você está vendo aqui na tela aquela linha do tempo, como a gente já vem falando, né? Cada ponto desse, cada bolinha é um commit, é um marco histórico, aquele ponto lógico do seu sistema, tá certo? E às vezes, galera, a gente está aqui, né? Na verdade, no último ponto, né? Que é o ponto atual. Mas às vezes a gente precisa voltar, por exemplo, para esse ponto aqui, criando a estrutura CSS. Os motivos podem variar, tá certo? Às vezes você quer só dar uma olhada no estado do sistema nesse determinado ponto, ou às vezes você quer deletar tudo que vem na frente, né? Ou às vezes você quer reverter apenas esse commit aqui, tá certo? E é por isso que eu vou mostrar essas três formas para você, né? E com ordem aí de segurança, digamos, tá certo? O primeiro aqui verdinho é altamente seguro, cara, porque você não altera o histórico do seu sistema, o histórico do Git, tá certo? Utilizando o comando checkout. Ou seja, você tá aqui adicionando integração com o WhatsApp, aí o seu chefe diz lá, cara, tem como a gente voltar nesse commit aqui só para eu ver como é que tá o estado do sistema? Aí você usa o checkout, você volta no tempo, né? De volta para o futuro. Dá uma olhadinha aqui como está o estágio. Ok, beleza. É isso que eu queria, já vi. Você pode criar um branch a partir daqui ou não. Ou voltar, né, para o ponto inicial. Beleza, sem problema nenhum, super seguro. O segundo, cara, eu digo assim que é um pouquinho não seguro por conta que ele vai alterar o histórico do seu Git. E isso pode ser um problema em uma determinada situação. Por exemplo, você volta no tempo aqui com a mesma situação, só que você quer reverter esse cara aqui, ó. Eu quero remover tudo que eu fiz aqui. Você poderia fazer isso na mão, remover todos os códigos, todas as linhas, e depois comitar de novo, beleza? Se seu chefe assim quiser. Mas você pode utilizar o comando git revert, ou seja, você está aqui, você vai indicar para o git reverter tudo que você fez nesse ponto aqui. Se for só um arquivo, uma linha, você pode fazer isso na mão e seguir em frente. Mas se for uma feature completa, 50 arquivos, por exemplo, você não vai fazer isso na mão, né? Que você não é maluco. Então utiliza o git revert, que ele vai fazer isso automaticamente e vai criar um novo commit sem essas alterações, tá certo? Então, assim, é perigoso porque ele vai alterar o histórico, mas ainda assim você mantém o histórico do seu Git completo, beleza? E o último, cara, é o reset para resetar. Ou seja, você tá aqui, o seu chefe chega, Thiago, olha, eu não quero mais esse commit, nem esse, nem esse. Tem como a gente voltar no tempo até esse cara aqui, criando estrutura CSS? Tem, ok. Quando você voltar, cara, esses commits aqui da frente vão pro beleléu. Já era, perdeu. Ou seja, removeu o arquivo lá da lixeira, não tem mais volta. Tá certo? Então, por isso que é muito perigoso utilizar o reset. Ok? Então, a gente vai ver esses três comandos agora na prática. Olha só. Galera, aqui no meu terminal, tá? Eu vou colocar git log online, que você já sabe. Eu tenho 3 commits que a gente já fez aí. Eu vou criar mais commits, né? Até mesmo para a gente praticar mais e até mesmo para a gente ter um histórico um pouquinho maior para a gente fazer essa brincadeira aí. Vamos que vamos. Então, o que é que eu vou fazer? Primeiro, eu vou abrir aqui esse CSS e vou colocar aqui, ó, body, background, red, tá certo? E vou comitar. Galera, é o seguinte, no mundo real, como eu já falei, você não estaria comitando linha por linha, tá? Seria pontos lógicos aí da evolução do seu sistema. Mas aqui eu vou fazer isso para poder a gente criar o histórico mais rápido, né? Para efeito de treino. Então, git add, git status, beleza, git commit, e aí eu vou dizer adicionado, cor de fundo, massa, beleza. Aí vamos lá, aqui no index agora, eu vou criar aqui um título, hello world, bem característico aí de devs. Então a mesma coisa, git add, git status, tá tudo lá certinho, git commit, adicionado título. E aí vou fazer um outro commit agora, que agora é de parágrafo. Vou adicionar esse parágrafo. E galera, dando uma dica aqui agora, uma dica ultra mega, você pode achar chato ficar digitando git add ponto, enter, git não sei o que, enter.
Você pode conjugar comandos aqui no terminal, você pode dizer git add ponto, mas só se você já estiver confortável, tá? Se não, permaneça lá, colocando o comando linha por linha. Mas aqui, se você colocar i comercial 2 vezes, você está juntando comandos, ou seja, o terminal vai executar esse comando, quando acabar já vai executar o outro comando automaticamente. Então eu posso fazer git add ponto, git commit -m, e aqui colocar a minha mensagem, adicionado parágrafo. E aí ele já faz tudo ao mesmo tempo. Git status, tudo perfeito, tá certo? E aqui eu vou chamar o log, git log, online, massa. Acho que a gente já tem histórico aqui perfeito para brincar com isso. Então, olha só. Primeiro histórico, utilizando o checkout. Vamos supor que eu quero voltar esse estado aqui, ó, adicionado código base. Então, nesse estágio não tem esses caras aqui e também não tem esse body aqui. Então, eu vou pegar o ID do commit. Por isso que eu falei na aula passada que o ID é importante. Né? Vou sair dessa tela apertando a letra Q. E aí vou utilizar git checkout e o nome do commit. Somente isso, galera. Puf, ele vai aparecer essa mensagem aí, instrutiva, tá certo? Mas, de fato, a gente volta o estágio que estava o nosso sistema. Olha lá, não tenho mais o título. E aqui não tenho mais o body. E o engraçado é que se eu colocar git log online, eu não tenho um histórico que a gente acabou de criar, né, do título, do body, etc. Por quê? Porque naquele tempo, cara, nesse tempo aqui, na verdade, não tinha esse histórico futuro, então ele não vai mostrar, ele vai mostrar exatamente seu sistema como estava naquele ponto. Maravilha? Show de bola. Então você pode analisar aqui o que aconteceu naquela época, etc, etc, e ir embora. Para ir embora, git checkout main, que aí é o nome do branch, né? Aí você vai direto para o último ponto. E aí ele volta tudo que estava antes. Tá certo? Aqui ele está abrindo, provavelmente ele vai abrir tudo correto. Olha lá, body. Maravilha. Se eu colocar git log online agora, eu tenho o histórico completo. Então voltei no tempo e voltei para o tempo de hoje. Vamos lá. Galera, git revert. A gente tinha adicionado cor de fundo aqui, tá certo? No CSS. Aí o seu chefe diz assim, ah, cara, aquela cor de fundo que você colocou não ficou legal. Tem como a gente remover? Lógico que isso é uma coisa bem simples, dá para você fazer isso na mão, mas pense isso como uma feature, né? Como um recurso aí que você desenvolveu com 10, 15 arquivos. Aí você tem sim, óbvio. Você puxa o log, pega o ID do commit, que é adicionando cor de fundo, e vamos lá. Git revert e o nome do commit. Aí ele vai aparecer essa mensagem aqui que às vezes pode dizer assim, eita, fiz alguma coisa errada. Não, não, não. Aqui ele só está adicionando um comentário ao commit que você está fazendo, que na verdade você fez um revert, mas o Git em si está revertendo essas alterações e criando o commit. E o nome a mensagem do commit é exatamente isso daí, ó, revert, adicionando o código fundo, etc, etc. E aí todos os dados. Para confirmar essa tela, a gente vai colocar 2 pontos, né? Aí ele apareceu aqui embaixo para digitar e a letra Q de quit para sair. Puf. Olha só o que aconteceu, galera. A gente confirmou. Se eu abrir estilo aqui, ó, não tem mais nada. Maravilha. Mas se eu colocar git log one line, olha só, eu ainda tenho isso no histórico. Adicionado cor de fundo. Só que aqui ele reverteu, ou seja, ele desfez o que a gente tinha feito antes. Beleza? Por isso que eu digo que é meio seguro, porque você altera o histórico, mas você não altera a originalidade dele. Perfeito? Maravilha. Espero que tenha deixado tudo isso claro. Agora vem o bicho papão, cara, que é o reset, né, para poder resetar. Vamos lá de novo. Git log online. Olha só. Agora eu quero dizer, o seu chefe diz assim, cara, bate no seu ombro e diz assim, isso tudo que você fez aqui não vale de nada. Tem como a gente voltar esse ponto aqui, adicionando código base HTML? Tem. Aí você pega aqui o número do commit, né, o ID do commit, e diz assim, ó, git reset e o número do commit. O que é que vai acontecer? Ele vai voltar
no tempo, tá certo? Tá aqui, voltou no tempo. Porém, galera, muitas alterações do futuro ainda permanecem, como essa daqui. Se eu der um git status, você vê que tem coisas modificadas, ou seja, isso daqui a gente criou no futuro. Então, algumas alterações ainda permanecem aqui no nosso editor, né, nos nossos arquivos. Beleza, de repente você quer juntar os commits do futuro em um commit só, porque o cara criou muitos commits, tem vários motivos para isso, tá certo? Mas se realmente você quer esquecer essas alterações, é muito simples. A gente vai utilizar o mesmo esquema, git reset o ID do commit, e aí vai passar essa flag aqui, ó, hard. E aí, cara, isso daqui é super, hiper perigoso, porque isso aqui vai limpar todo o histórico futuro, vai ficar do passado até o ID desse commit. E aí, ó, quando eu fizer isso, ó, puff, agora já era. Agora voltou realmente o estado que era originalmente. E se eu colocar aqui git log one line, já era? Eu tenho aquele histórico inicialmente quando a gente iniciou essa aula, ou seja, a gente iniciou essa aula, a gente brincou, criou vários commits, tal. Depois, demos um reset para o commit que a gente fez inicialmente, e aí o resto, ó, sem possibilidade de recuperação. Muito cuidado com esse comando aí, porque pode ser perigoso, ainda mais se você estiver num projeto grande, isso aí pode ser muito, muito perigoso, mas é possível sim reverter commits, como a gente acabou de ver, tá certo? Espero que tenha ficado tudo claríssimo, se não, comenta aí embaixo, tá certo? Pra gente começar a discutir. Eu fico por aqui e te vejo aí na próxima aula. Fui!